Boa noite, Lisiane. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Só para eu ter uma noção. Boa noite, Edson. Vamos chegando. Saudade de falar com vocês. A gente não teve live semana passada, né? Eu tive um compromisso bem na quinta-feira que eu não podia deixar de ir. Tá dando para ouvir, beleza? Tem muito barulho na rua. Ah, que bom. Boa noite, José Paulo. Vamos esperar um pouquinho. Dar um tempinho pro pessoal chegar. Boa noite, G. Tudo bem? Hoje quem tiver aí o livro Céu e Inferno pode pegar, porque hoje a gente vai começar a acompanhar o livro, tá? Hoje é um assunto muito interessante, que a gente vai falar das penas futuras segundo o Espiritismo. E a gente vai começar a falar de A Carne é Fraca. Fátima, boa noite. Geisa. Adila, boa noite. Vamos se achegando. Falei para quem tá entrando agora que quem tiver o livro, tá? Do Céu e Inferno, pode abrir aí no capítulo 7. Tudo, só tô triste, mas faz parte. Ó, tira esse sentimento de você, não baixa sua vibração não, tá? Você não tá triste não. Bota essa tristeza pra lá. Fica tranquila, muda o pensamento, muda a vibração. Agora é hora de esquecer a tristeza e pensar em coisa boa, viu? Pra atrair. A gente é aquilo que a gente emite, a gente atrai, tá? Eu tô preparando uma palestra para terça-feira. Depois eu vou até falar sobre ela aqui. Da influência mental, de acordo com os nossos comportamentos, tá? Então, isso faz tudo que você emite, você recebe de volta. Yuxolai, boa noite. Brisa, boa noite. Bom, gente, eu acho que a gente já pode ir começando, né? Porque a gente precisa de ter disciplina com o horário. Boa noite, Márcia. Então, vamos dar início à leitura aqui. Então, eu vou lendo, a gente vai comentando, quem quiser parar, fazer pergunta, tá? E vou deixar uns minutinhos finais pra gente poder conversar um pouquinho, tá bom? Então, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, tá? Eu uso esse aqui, ó. Eu gosto muito da leitura dessa editora, que eu acho muito, muito fácil de entender, sabe? Principalmente para quem ainda não tem muito domínio, né, da doutrina, tá? Então vamos lá. A carne é fraca. Mas isso vai passar, viu, Gê? Depois a gente conversa. Boa noite, J. Salomão. Tudo bem? Luz da Espiritualidade. Boa noite, Neide. Então vamos lá, gente. Vamos começar, tá? Ó, vamos ver o que Kardec vai falar pra gente aqui no capítulo 7. Existem tendências ao vício que são inesperáveis
inseparáveis do espírito, porque elas se prendem mais ao aspecto moral do que ao físico. Então, o que ele quis dizer nessa primeira frase? Que há vícios, né, que são vícios do espírito, então são vícios morais, né? Então não tem como separar, ele vai levar esse vício, né, esse vício veio acompanhando o espírito nas outras encarnações, tá? Que ele ainda não conseguiu lidar. Outros vícios parecem mais dependentes do organismo e, por esse motivo, acredita-se que eles acarretam menos responsabilidade para aqueles que os possuem. Podem ser enquadrados entre alguns vícios que estão ligados ao organismo os seguintes: as predisposições para a cólera, para a preguiça, para a sensualidade, etc. Então, o que ele está falando? Que muitos vícios que a gente acha que é fisiológico, né? A gente às vezes acredita então que que não seja do espírito, ou que a falta é menor, né? E a gente vai ver mais pra frente que não, tá? Kardec vai nos orientando. Então, no primeiro parágrafo aqui, ele quis dizer que há vícios morais, né? Que acompanha, que é do espírito, e tem os vícios fisiológicos, né? Do corpo físico, que muitas pessoas acham que não tem, que a pena, né, por ter esses vícios são menores, e não é isso que a gente vai ver mais pra frente, tá? Aí a gente continua. Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais responsáveis pelas diversas aptidões do ser humano devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento do cérebro é uma consequência dessa atividade do espírito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem o dom da música, mas tem o dom da música porque o seu espírito é músico. Então, ele quis dizer que tudo que reflete no corpo físico, né, é do espírito. Então, o espírito é que molda, o espírito é que carrega todos os sentimentos, todos os vícios, as virtudes, e não o corpo físico. O corpo físico é apenas o reflexo, tá? Então, igual ele falou aqui, a pessoa, o homem não é músico porque tem o dom da música, entendeu? Ele não é porque ele tem o dom, fulano tem o dom da música. Mas o dom da música, porque o seu espírito é músico, ou seja, ele já tem esse conhecimento, ele já traz consigo essa experiência e no espírito registrado. Então, muitas vezes a gente fala assim: nossa, fulano é autodidata, fulano aprende os trem fácil, fulano tem um dom para isso, dom para aquilo. Não é que ele adquiriu esse dom nessa encarnação, né? São coisas que vêm de outras encarnações, então é tudo do espírito. Aí ele continuando: se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir também sobre outras partes do organismo. Desse modo, o espírito é o responsável pelo seu corpo, que ele molda para atender às suas necessidades e às manifestações das suas tendências. Então, a gente sabe que quando a gente vai reencarnar, né, que a gente tem todo um preparo no departamento da reencarnação para escolher, né, o corpo físico ideal para todas as experiências que a gente vai precisar de passar quando encarnados. Então, é o espírito que molda o corpo físico e não o contrário. Então, já dá para entender que todas as reações, tudo que o corpo físico apresenta é uma reação do espírito, né? O corpo físico é a válvula de escape, né? Ninguém quer, o corpo espiritual ele não quer adoecer. Então, a válvula de escape é o corpo físico, tá? A partir desse dado, a perfeição dos corpos físicos das raças adiantadas deixa de ser o produto de criações diferentes para ser o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa o seu corpo material à medida que as faculdades se desenvolvem.
Então, aqueles espíritos que já possuem um corpo físico mais evoluído, não é o corpo que está evoluído, é sim o espírito que está evoluído, e assim o corpo se adequa à necessidade desse espírito, né? A gente vê relatos aí de espíritos que transitam, né, em outras dimensões mais evoluídas, outro planeta mais evoluído, e que o relato dos corpos físicos, do veículo físico, são muito mais sutis do que esse veículo denso que a gente tem. Mas por quê? Porque já são espíritos que estão mais evoluídos e não precisam tanto de ter, não tem tanta essa densidade que a gente apresenta, tá? Por uma consequência natural desse princípio, as inclinações morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhes maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de qualquer outros fluidos. Então, quer dizer que toda reação fisiológica do corpo da gente depende de como está o nosso espírito, em qual grau de evolução o nosso espírito está apresentando, né? Aí ele continua aqui. É por essa razão que o comilão enche a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Não é um prato que é apetitoso, com o qual ele não teve contato direto, que lhe excita o órgão do paladar. É o espírito que, após ter a sua sensibilidade despertada, age pelo pensamento sobre o órgão do paladar. Entretanto, outra pessoa, tendo a mesma visão do prato, pode permanecer completamente indiferente. Então, o que ele quer dizer? Que quando você vê, né, tem lá na mesa do almoço um prato específico, uma pessoa pode reagir assim, salivar a boca porque tá achando aquilo ali maravilhoso. Outra pessoa pode ficar indiferente àquela comida que tá ali e não sentir a mesma coisa. Então ele quer mostrar pra gente que não é o físico que tá demonstrando essa sensibilidade, essa vontade de, né, essa água na boca, e sim o despertar do espírito, né, para aquela sensação que ativou o sistema do paladar, né, da saliva. Então quer dizer que é o espírito que comanda o corpo físico. Daí a gente já pode tirar muitas conclusões, né, que tudo que acontece no nosso corpo físico é um resultado do que está no nosso perispírito, no nosso espírito, né? Então aí a gente vai prestando atenção, que ele dá mais exemplos aqui. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível chora com facilidade. Não é a mudança de lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante de lágrimas. Sob a influência da sensibilidade, o organismo se adapta à predisposição natural do seu espírito, assim como o organismo do comilão se adapta à tendência do seu espírito. Ou seja, a gente fala assim, não, fulano está igual caixa d'água, chora à toa, né? Mas não é porque ele tem muita produção de lágrima que vai fazer ele ficar sensível, não. É o contrário, é a sensibilidade do espírito que ativa, né, o sistema para poder, e que traz no corpo físico a lágrima. Tá dando para entender o que Kardec tá querendo dizer, gente? Senão vocês pedem para parar e explicar de novo. Tá dando para acompanhar? Vamos lá, hein? Ninguém falou nada, todo mundo caladinho. Então vamos. Seguindo esse raciocínio, compreende-se que um espírito que se irrita com facilidade, que tem um acesso de ira, deve possuir um temperamento colérico. Ele não é colérico porque se irrita facilmente, mas se irrita facilmente porque o seu espírito é colérico. O mesmo acontece com todas as outras predisposições instintivas do espírito. Então, se a pessoa se irrita fácil, se a pessoa
tá aqui no capítulo 7, tá? No primeiro item aí da carne é fraca. No capítulo 7, tá? Então, o que tá querendo dizer aqui? Achou aí, Tainá? Então o que ele quer dizer? Que a pessoa, quando ela tem um ataque de ira, é a pessoa muito irritada, a pessoa que qualquer coisinha tá nervosa, briga por qualquer coisa, isso ela traz no espírito. No espírito. Um beijo, União. Vai com Deus. Bom estudo pra vocês, tá? E aí, o que acontece? Ele continua aqui. Um espírito fraco e preguiçoso transmitirá ao seu organismo uma espécie de fraqueza geral, que vai repercutir em seu caráter, enquanto um espírito ativo e enérgico transmitirá ao seu sangue e aos seus nervos qualidades completamente opostas. A ação do espírito sobre o seu corpo físico é de tal maneira evidente que é muito comum ver o organismo se desorganizar gravemente em função de uma violenta comoção moral sofrida pelo espírito. Então, gente, Kardec está dando uma dica aí preciosa para todos nós, né? Que quem comanda o nosso corpo físico é o espírito. Então, de quem que a gente tem que cuidar? Do corpo físico ou do espírito? Do espírito, né? Porque se a gente tá com equilíbrio, né, espiritual, quando a gente tem um caminho da moral reta, né, quando a gente age no bem, quando a gente mantém a vibração elevada, a gente está ajudando ao nosso espírito a manter a saúde do corpo físico. Não estou querendo dizer que as patologias que aparecem, né, no nosso corpo físico não estejam programadas. Estão sim, né? A gente sabe que as doenças, as deficiências, né, são todas programadas lá antes de encarnar. Mas se você não ajuda o seu espírito a manter o equilíbrio do corpo físico, tudo fica pior, né? Então, muitas pessoas levam, tem uma doença, e aí, uma doença, né, física, do corpo físico, mas você vê a diferença até na recuperação de uma pessoa que leva uma vida, né, mais alegre, com resignação, né, com pensamentos positivos, tratar de uma forma, e outra pessoa que joga tudo para baixo, que é pessimista, que não acredita que possa melhorar, né, que queixa demais, que reclama demais. A balança pesa, né? Então, se a gente está sabendo aqui, Kardec está explicando pra gente que o espírito comanda o corpo físico, a gente vê muito isso nítido, gente, nas reuniões mediúnicas. A gente que trabalha em reunião mediúnica, né, o médium, a gente sabe que os espíritos, eles se aproximam de nós, né, dias antes, horas antes, para que haja uma afinidade, para que na hora do atendimento lá fraterno, na reunião mediúnica, a gente já tenha uma certa sintonia, né? Não quer dizer que eu estou na sintonia da pessoa, mas é que facilita, né, a comunicação. Então, às vezes a gente começa a sentir, né, algumas sensações de dor no estômago, às vezes o corpo ruim, alguma coisa assim, mas às vezes fala assim, hoje eu não vou na reunião mediúnica não, porque eu não tô bem, não tô sentindo bem. É aí que tem que ir, porque esse sentimento, isso que você está sentindo é do espírito que está precisando de ser socorrido. E que lá é que você vai resolver e vai melhorar, né? Então a pessoa vai ao médico, eu sou enfermeira, né? Então eu escuto muito assim, nossa senhora, eu já fui em tudo quanto é médico, ninguém acha o que eu tenho. Ninguém acha. Já fiz exame, aí eu já logo bato, né? Na cacholinha. É espiritual, né? Quem está doente? O espírito, e está refletindo no corpo físico da pessoa. Então, por isso que a gente tem
Olha aí como que a gente tem a doutrina traz pra gente a chave para muitas coisas que a gente sente no nosso corpo físico, a gente poder melhorar, né? Então vamos continuar aí. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. A expressão popular, a emoção lhe ferveu o sangue, né? Ficou bravo, foi porque o sangue ferveu? Não é tão desprovida de sentido como se poderia imaginar. Ora, o que poderia ferver o sangue, senão as inclinações morais do espírito? Então, querendo ou não, tem alguma coisa a ver, né? É a emoção. O que é emoção? São os sentimentos que o espírito traz, né? É que faz com que a pessoa reaja de forma colérica, né? De forma irritada, de forma agressiva, ou que caia pro chororô, né? Então isso aí é do espírito, são as emoções do espírito sendo transmitidas através do corpo físico. Então, isso, tudo que a gente sente no corpo físico está ligada com as nossas inclinações morais, pro bem ou pro mal, né? Então é aí que a gente tem que trabalhar. Assim, pode-se admitir, pelo menos em parte, que a natureza do espírito determina o seu temperamento. Por isso, a natureza do espírito é a causa de ele ter o temperamento que tem e não a consequência de um fator externo. Ou seja, alguém fez alguma coisa para você, aí você saiu do sério, se irritou, brigou, fez um escarcéu. A culpa é do outro que te irritou? Não. A culpa é sua, porque você com as suas inclinações para irritabilidade, né, fez com que o seu espírito despertasse isso que ele já tem nele, né, e você reagisse de forma tempestiva, né? Então a gente tem que prestar atenção que não é o outro que faz mal pra gente, não é o outro que irrita a gente. A gente se irrita porque a gente vem de experiências de outras vidas e viemos trazendo tanto as coisas boas que a gente adquiriu quanto os sentimentos ruins. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Então tudo que o outro faz e que te tira do sério não é culpa do outro, é culpa nossa, né? Nossa, eu tenho uma pessoa lá no meu serviço que tudo que ela faz ela consegue me tirar do sério. Será que a culpa é da outra pessoa? Às vezes o que ela está fazendo não está irritando mais ninguém, a não ser irritar você. Então quem que está errado, né? Será que igual, por isso que eles eu assisto muitas palestras e eles falam o seguinte: o que te incomoda no outro é o que está dentro de você, né? Então, se o que a outra pessoa está fazendo está te incomodando, é porque esse sentimento você tem dentro de você. Então, é isso que você tem que trabalhar. É isso que Kardec está falando aqui o tempo inteiro. Todas as emoções exteriorizadas não são físicas, sim espirituais, né? Então, vamos continuar aqui. Nesses casos, o moral do espírito pode ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico em que se encontra o indivíduo, sem que a sua natureza íntima seja modificada. Desculpar-se de seus erros, alegando que a carne é fraca, não passa de um pretexto para escapar à responsabilidade. Então, gente, falar que a carne é fraca, por isso que a gente comete erros, não tá colando muito mais para quem já tem um entendimento da doutrina espírita, não, né? A gente comete erro pela nossa moral, porque a gente quer, né? Então, o Gabriel falou aqui. Então, não adianta a gente desculpar os nossos erros, alegando que a carne é fraca, e não passa de um pretexto para escapar à responsabilidade. Quanto mais conhecimento nós temos das coisas que acontecem na vida, né, mais responsabilidade nós temos e mais cobrados nós seremos, né? Então, assim, uma pessoa ignorante que comete um erro, né?
que a gente vai julgar a pessoa, mas que ela comete um erro, mas é ignorante diante como é que eu falo assim? Diante da situação da vida, do que a vida é de verdade, ela tem menos responsabilidade do que a gente que tá aqui lendo, só de ler, olha pra você ver, só de ler um trecho desse, onde Kardec nos ensina que tudo advém do espírito e reflete no nosso corpo físico. A gente já tem muito conhecimento aí, a responsabilidade grande de tudo que a gente for externar, a gente parar para pensar que é culpa da gente. Então a gente tem que melhorar, né, naquilo ali. Isso a gente vai enganando a si mesmo. Ei, Anja, Anja, depois a gente fala, tá? Me lembra que você me perguntou o que é desdobramento, tá? Só pra gente continuar aqui, depois a gente abre para outras questões, tá? Aí, continuando aqui, a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte totalmente a questão e deixa ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. Então, não é o físico que é fraco, não. É o espírito. E o que é o espírito? É a nossa consciência. É tudo aquilo que a gente faz, né? É responsabilidade nossa, né? Ele continua aqui: a carne que não pensa e nem tem vontade jamais pode prevalecer sobre o espírito, que é o ser pensante e que possui vontade própria. Pronto, né? Ó a chicotada aí que Kardec dá na gente, né? Então, isso aqui, corpo físico, só tem movimento, só tá aqui, eu só estou aqui porque o meu espírito está me fornecendo fluidos vitais e está animando o meu corpo físico. Então, tudo que eu faço é especialmente do meu espírito, eu como espírito, né? Então não adianta falar, ai, a carne é fraca, ai, eu não dou conta disso, ai, é porque meu corpo não dá conta. Não é seu corpo que não tá dando conta, não. Quem não tá dando conta é você mesmo, sua consciência, né? O seu espírito. Aí ele vai aqui: é o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, assim como é o artista que coloca em sua obra material o talento de sua genialidade. O espírito liberto dos instintos da animalidade modela um corpo que deixa de ser um obstáculo ao desejo que ele possui de se espiritualizar. É então que o homem passa a comer para viver, porque viver é uma necessidade, mas não vive mais apenas para comer. Então, à medida que, né, a gente vai se libertando, né, dos nossos defeitos, das nossas más inclinações, que a gente vai se espiritualizando, mais a gente vai entendendo a necessidade do espírito e vai vendo como o nosso corpo vai respondendo, né, a essa reeducação do espírito. Portanto, a responsabilidade moral pelos atos da nossa vida permanece inteiramente conosco. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Sendo assim, quanto mais esclarecido for o espírito, mais culpado ele será pelos erros que comete. Porque com a inteligência e com o senso moral nascem as noções do bem e do mal, daquilo que é justo e daquilo que é injusto. Então, à medida que a gente vai ganhando esclarecimento da vida, né? À medida que a gente vai aprendendo as consequências da vida, né? A lei de causa e efeito, a lei da natureza, a lei de atração, todas as leis, a gente vai criando mais responsabilidade. E aí a gente consegue evoluir se a gente conseguir distinguir o caminho que a gente quer seguir, né? Então a gente vai ter o discernimento do bem e do mal. A gente já tem, né?
Tem muita gente que fala assim, nossa, eu só assisti uma palestra lá na casa espírita. Sou espírita não tem essa responsabilidade não, né? Mas uma única palestra que você assiste, você já ganha muito mais conhecimento, pelo menos sobre aquilo ali que foi falado, e mais responsabilidade, né? Que anda junto. Esta lei explica os insucessos da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é uma consequência da evolução do espírito e não uma causa, todos os esforços para modificar esse temperamento se anulam diante das inclinações morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É por essa razão que devemos agir sobre a causa primária, ou seja, sobre o espírito. Ô, gente, eu tô lembrando aqui de Divaldo contando, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Divaldo conta que ele foi ao médico e detectaram um tumor na próstata. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história. Então ele chegou pro médico dele e falou assim: ô doutor, você me dá aí, eu tô resumindo a história, tá? Você me dá aí um mês que eu vou conversar com a minha célula, porque ela tem que reduzir, ela tem que sumir. O médico achou que ele tava pirando na batatinha, né? Mas o que vai fazer? A conduta é a escolha, né? É da pessoa que tá querendo tratar. Aí ele foi e passou um mês. Ele voltou, fez novos exames e a próstata, o tumor tinha reduzido. Não tinha acabado. E ele não começou a fazer tratamento. Quando ele soube que estava reduzindo, ele, bom, tá funcionando, né? Falou, doutor, me dá mais um mês que eu vou voltar a conversar com as células do tumor. Depois de um mês ele voltou, já estava praticamente curado. Ele falou, mas eu preciso de pouco tempo a mais. Voltou no médico de novo, o tumor tinha sumido. Ou seja, mas, né, um espírito como né, de evolução, de conhecimento como Divaldo, né, da concentração que ele tem, do trabalho que ele tem, do merecimento que ele tem, né? Porque quem não sabe, Divaldo era para ele ter sofrido com a hanseníase, né? Mas como já era para ter desencarnado, ó. Mas como o trabalho dele era tão gigantesco, né? De caridade, de amor, que essa expiação foi retirada, né? Então a gente tem que perceber que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, né? A gente tem que cuidar do nosso espírito. Ninguém pensa no futuro espiritual. Tá todo mundo pensando aqui, ó. Eu tenho que cuidar aqui, ó, enquanto eu tô aqui encarnado, mas ninguém prepara para a vida futura, não futura de idade, né? Futura espiritualmente. Então, mas tem essa história, e aí a gente vê como que a gente tem influência no nosso corpo. Gente, a gente é criação divina, né? Jesus diz, vós sois deuses, né? A gente tem a força, a energia para, se a gente quiser, mas a gente não faz uso, a gente não sabe o potencial que a nossa mente tem, né? A gente não sabe o potencial que a nossa mente tem. Então a gente tem que sim pensar positivo em tudo, em todos os momentos, buscar a elevação do nosso padrão vibratório, né? A gente tem que estar sempre buscando, né? Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a gente veja que não tem mais luz no fim do túnel, a gente tem que buscar essa luz, né? É isso mesmo, é o pensamento, vontade e merecimento, né? Então o que a gente está buscando pra gente? A gente tem que fazer por onde? Ah, então o merecimento vai ficar para depois, porque eu vou começar a fazer agora, então devo merecer só na próxima encarnação? Não, faz agora, para você merecer agora também,
né? Tudo que você doa, você recebe de volta, né? Você vai atrair os espíritos para perto de você. Então vamos terminar aqui pra gente poder bater um papinho até das 10 horas, tá? Se for possível, deixa eu só comentar aqui, e esses insucessos da medicina, né? Só um outro exemplo, eu falo que as pessoas, quantas pessoas são desenganadas pelos médicos, né? Mas que aparece, eu tenho uma conhecida que toda vez que ela some um tempo do médico, ela volta, o médico dela acha que ela já desencarnou. Mas por quê? Porque ela já teve vários tipos de câncer, ela usa oxigênio direto, ela tem muito problema pulmonar e aí ela trabalha com a mediunidade, ela faz as coisas que ela dá conta e aí quando ela volta no médico, o médico fala assim, meu Deus, mas eu achei que você já tinha pulado o muro há muito tempo. Então é a fé, é o merecimento, né? É a força de vontade de viver, né? De viver bem. Aí para terminar esse trecho, né, que a gente vai indo por tópicos, tá, gente? Porque não dá para ler tudo. Se for possível, deem coragem ao medroso e vocês vão ver desaparecerem os efeitos fisiológicos do medo. Isso prova mais uma vez que para a arte de curar é necessário levar em conta a influência do espírito sobre o organismo. Olha aí que eu falei, né? Isso está na Revista Espírita de março de 1869, página 65. Então, olha o poder de cura e o poder que a influência total do espírito sobre o corpo físico, né? Então, de quem que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar do corpo físico, é nosso veículo, a gente tem que evitar os vícios, né? Evitar as coisas que prejudicam fisiologicamente o nosso organismo, mas a gente tem que cuidar do espírito, porque tudo reflete. Nosso corpo físico é a lixeirinha, né? É uma válvula de escape. Tudo que está no nosso espírito que a gente não quer, e o espírito não quer, ele reflete no corpo físico. Olha como a consciência, como a mente influencia tudo. Você está, vamos supor, comigo é assim, tá, gente? Eu ainda tenho que trabalhar isso. Mas eu sou muito tranquila com tudo que acontece. Eu tento tudo olhar o lado bom ou ser positiva sempre. Mas, por exemplo, a minha filha vai pra escolinha. Eu sei que eles só ligam pra gente da escola quando tá com febre, acontece alguma coisa, de ter que buscar alguma coisa assim. Gente, na hora que o celular toca, que eu vejo lá o nome da escola, na hora a gente só pensa que vai ser coisa ruim, né? E aí já desequilibra o perispírito, a nossa consciência, e tudo vai refletindo. Tudo vai. Aí o estômago dói, dá aquela queimação na hora, dá vontade de ir no banheiro fazer o número 2, porque dispara tudo no trato gastrointestinal e vira aquele fuzuê, né? E aí você atende o telefone, é a diretora que é do mesmo lugar que eu trabalho, que vira e fala assim, não, só liguei pra você olhar pra mim um negócio, a Maria Luísa tá ótima. Aí o que você pensa? Depois você para e pensa assim, a gente sofre por antecedência, né? A gente sofre por antecedência, a gente não espera nem que a notícia venha, né? A gente não mantém o equilíbrio, a gente não mantém a tranquilidade, tá? Isso é da nossa imperfeição de espíritos, né? Imperfeitos ainda, mas a gente tem que buscar trabalhar essas imperfeições, né? A gente não pode julgar também a culpa em cima da nossa condição de espíritos imperfeitos, né? A mesma coisa quando a gente joga o problema pro anjo da guarda. Quando você vê uma pessoa e fala assim, nossa, meu santo não bate com o de fulano. Coitado do anjo da guarda de fulano, né? Doido pra vocês ali reconciliar, pra gente reconciliar, e a gente tá pondo defeito no pobre coitado, né? Então, só nesse primeiro trecho aqui, nesse primeiro item do capítulo 7, a gente já aprendeu muito, né? E coisa importante pra gente levar a partir de hoje na nossa vida, né? Que tudo se reflete
Você pode ver essas pessoas muito positivas, pessoas que levam a vida mais serena, mais tranquila, menos estressada, menos preocupada. Não é que ela é irresponsável, não. Mais controlada, não adoece, né? Pessoas positivas, por que não adoece? Porque às vezes vai adoecer se tiver alguma coisa na programação dessa pessoa. Mas se for por reflexo do espírito, não adoece, né? Por quê? Porque ela sabe lidar com o emocional, né? E isso tá refletindo no corpo físico dela. Então é isso que a gente tem que pensar, né? A partir de hoje, tá? Tentar mudar o foco das coisas. Às vezes eu recebo mensagens no direct, né? Das pessoas que estão com dificuldade de manter esse padrão vibratório, que sentem mal-estar, isso, aquilo. Gente, olha aí onde que tá o resultado. No espírito, né? Tá tudo no espírito. Então a gente tem que aprender a cuidar do espírito como se estivesse cuidando do corpo físico, né? Porque o nosso remédio está todo explicado dentro da doutrina espírita, né? Tudo que você precisa de fazer para manter, né, o espírito equilibrado, a gente tem o caminho, né? Jesus já veio e já ensinou tudo. O amor, né? O amor, a caridade, a indulgência, né? Todas essas coisas que nos levam para as inclinações más nos afetam diretamente no corpo físico. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu não consigo parar de fumar, não consigo largar a bebida, é do meu corpo, não é do seu corpo não, é do seu espírito, você consegue. Hoje eu tava escutando, antes de entrar aqui, a moça lá da repórter da Globo News, né, falando de negócio de cigarro, que uma pesquisa nos Estados Unidos lá falou que a mulher não deve beber durante a gestação, nem antes da gestação, porque pode afetar, né, o feto e tal coisa. E ela contando que nas 2 gestações dela, ela parava de fumar, depois que ela parava de amamentar, ela voltava a fumar. Então, gente, a pessoa dá conta de parar de fumar, pra que continua? Olha pra você ver, ela passou mais de 9 meses sem fumar, de livre e espontânea vontade, né? Então, onde que está essa vontade? É no corpo físico? Ah, não dou conta, meu corpo não dá conta. Não dá. O seu espírito dá. Então, manda seu espírito dar conta que o corpo físico vai refletir, né? Então, é isso que a gente tem que pensar a partir de hoje. Então, quando você chegar no seu emprego amanhã, quando alguém te irritar, quando alguém fizer alguma coisa que você não goste, né? Antes de responder, antes de pensar uma coisa negativa sobre a pessoa, antes de fazer qualquer julgamento, nós vamos parar, respirar, contar até 10 e ver se isso aí que não tá te irritando na pessoa não é seu, né? Será que não é você que tem que melhorar isso aí, né? Então vamos começar a praticar. Fácil não é, gente. Reconhecer os nossos erros, melhorar, mas não é impossível, né? Ninguém falou que seria fácil, né? Então vou começar aqui. A gente tem 15 minutos para bater papo, tá? Deixa eu ver aqui que tiveram umas perguntas pra cima. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Peraí. Vem aqui. Ai, gente, eu perdi. Desdobramento é quando a Anja perguntou o que é desdobramento, né? Você está em desdobramento é quando você está desligada, afastada do seu corpo físico, né? Não é que você desencarnou, não, tá? Quando durante o sono que você tem a expansão da alma, a emancipação da alma, durante a prática mediúnica, né, que o espírito se afasta, dependendo do grau que ele se afasta, né, porque não que o outro espírito vai tomar o corpo, gente, não é ghost, tá? Tudo é ligado pelo mente a mente. Você está em desdobramento. Muitas pessoas, tem algumas pessoas que conseguem,
né? Enquanto está num processo de transe, ir para outro lugar, né? E ela está indo em desdobramento, tá? Isso é que é desdobrar. É você se afastar do corpo e estar num ambiente espiritual, tá? Tô explicando assim para ficar mais fácil de entender. José Paulo, por isso que muita gente começa no espiritismo e logo para, porque a responsabilidade é muito grande. Aí na hora que o calo aperta, né? Não quer assumir a responsabilidade, não, deixa isso pra depois, pra outra hora, né? Outra hora eu vejo o que eu faço da minha vida. Deixa eu aproveitar que eu não quero responsabilidade pra mim, né? Isso acontece muito. Muitas pessoas. E o espiritismo, gente, ele não cobra nada de ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio, né? Você faz da sua vida o que você quer. Ele simplesmente te mostra o caminho, né? A doutrina espírita te mostra o caminho. Então, nós estamos chegando agora aí na época de carnaval, né? E aí, depois eu vou fazer uma live só pra falar do carnaval. É proibido, né? Não, mas você dá conta de estar num ambiente? Porque se você ler o livro Nas Fronteiras da Loucura e ver o que acontece, né, no plano espiritual durante esses eventos, né? Você tem que ver que você tem que triplicar, quadriplicar a sua vigilância e se preparar muito para estar nesse ambiente, principalmente quem tem maior sensibilidade, tá? E quem está em desequilíbrio emocional, porque ali tem muita influência negativa, viu? É um livro que eu indico todo mundo ler, tá? Para entender as influências negativas que nós sofremos dos espíritos, tá? E quão trabalho nós damos para a espiritualidade, viu? É muito bom ler, tá? Depois nós vamos falar sobre o assunto. Deixa eu ver aqui. Ah, José, você tem um CD que ele conta, né? Então não tô pirando na batatinha não, da história lá do tumor. Oi, Cleo. Oi, Dunga. Fiquei tão nervosa por ter sido tratada mal, fiquei com muita dor de cabeça e dor no corpo. Pois é, né? Se não tivesse pegado a ofensa, nessas horas lembra de Jesus, gente. Olha o que fizemos com Jesus e ele nunca se sentiu ofendido. Não vamos comparar nós com Jesus, né? Mas assim, lembra dele. O que Jesus faria em meu lugar? Né? Mas a gente às vezes não pensa, né? Na hora, no instinto. Não é no instinto, é o que você... É a sua emoção do seu espírito reagindo àquela coisa que vem de fora, né? Então, de repente, é uma coisa que você tem que trabalhar em você, né? Não tentar manter o equilíbrio, a tranquilidade, né? Quando alguém te fizer alguma coisa que você não goste. De repente, é melhor você respirar, deixa a pessoa falando sozinha, deixa a pessoa falar o que quer, deixa a poeira baixar para você não entrar nessa energia e aí ter uma dor de cabeça, dor no corpo, né? Que é o espírito aí, ó, expulsando esse sentimento que tá nele. A gente tem muita mania de sofrer por antecedência, né? Deixa eu ver aqui. Sueli Moraes, vou trazer para minha vida esse aprendizado de hoje, sobretudo no meu trabalho. Também, viu? Porque eu tô falando aqui, não quer dizer que eu tô praticando tudo isso aqui, não. Porque eu ainda preciso de caminhar muito, eu me esforço, né? Todo dia eu chego no meu serviço e eu falo assim, hoje, a minha meta... Primeiro que eu chego no meu trabalho, antes de eu fazer qualquer coisa, eu abro o livrinho, aquele que eu posto pra vocês, da Vida Feliz, da Joana de Anjos e do Divaldo, que eu posto lá no Stories. É o que eu abri e apareceu pra mim.
né? Então eu leio, eu faço uma prece, eu peço proteção, não faço nada antes de fazer as minhas preces, né? Para pedir proteção, ainda mais no ambiente que eu trabalho, né? Que eu lido com muitas pessoas doentes, né? Então, assim, a gente tem que se proteger, orar e vigiar muito, né? Muito, muito, muito. E aí eu chego e falo assim, hoje eu vou tentar, quando alguém vier me falar alguma coisa de alguém, ser neutra, fingir que não tô sabendo, pra não perpetuar aquilo ali e entrar na mesma vibração. Tem dia que não tem jeito, tem dia que você escapole, né? Mas é um exercício diário, né? Luz da espiritualidade. Eu tenho visto umas pessoas que são espíritas, mas que acreditam em dois termos de esoterismo, que é fraternidade branca, luz relacionado com a aura evolução espiritual. E queria saber se a doutrina acredita nisso. Olha só, eu não posso falar pelas coisas que eu não tenho conhecimento. Eu não sei o que ser, nunca frequentei, não conheço fraternidade branca, né? Eu não sei te falar, eu só sei que a doutrina espírita acredita e segue os ensinamentos do Cristo, tá? Eu não, sinceramente, eu não sei te responder isso. Eu só sei que a doutrina espírita não vai para esse lado, né? Que está relacionado com a aura da evolução espiritual. Não sei te responder, porque eu não conheço o outro lado. Não conheço, tá? Anja, se gostamos de um amigo nesta vida, Deus permite encontrarmos essa pessoa em outra vida? Provavelmente, né? Porque todas as pessoas que convivem com a gente, ninguém passa na nossa vida por acaso, né? Uma pessoa que você trombou numa esquina, uma pessoa que você viu uma vez, você teve contato, aquilo ali, né? Porque você viveu uma única situação, aquilo ali foi preciso, tá? Então, se você gosta de uma pessoa que ela é sua amiga, provavelmente você já tem um conhecimento, né? Uma afinidade de vidas passadas. Não sei se como amigo, como em outro tipo de relação, mas sim. E agora, quando a pessoa desencarna primeiro que você ou você primeiro que ela, esse encontro ele só é possível de imediato se vocês estiverem na mesma sintonia, né? Porque a gente não sabe para onde vamos estar, né? Depois que a gente partir, pular o murinho, vai depender dos nossos méritos, né? Então, de repente essa pessoa vai estar numa região, né? E você em outra. E aí esse encontro ainda não vai ser possível. Mas futuramente, se vocês entrarem na mesma sintonia, né? Sim, vocês podem se encontrar. Cleo, como você falou, é difícil. Isso é bem mais fácil para os espíritos de luz, bem elevado. Pois é, mas não é impossível, Cleo, né? A gente tem que tentar, porque se a gente não tentar, né? Se a gente não sair da nossa zona de conforto e tentar buscar o nosso melhoramento, fica impossível, né? Outro dia teve uma pessoa que eu converso muito no direct me fez uma seguinte questão, né? Que a gente pede tudo para entregar nas mãos de Deus, né? A gente sempre fala assim, coloca nas mãos de Deus, né? Pede para Deus. Mas e aí? E quando Deus, a gente põe nas mãos de Deus e as coisas não vão do jeito que a gente quer? Gente, o colocar na mão de Deus, né? Não é deixar para Deus resolver os seus problemas, não, porque Ele não vai fazer isso, não. Ai, que eu não preciso com o meu olho. Porque Ele não vai fazer isso, não. O que Deus vai fazer por você? Te proporcionar recursos para que você corra atrás do prejuízo, né? Não é, eu tô precisando de coisa, eu vou pôr nas mãos de Deus, vou sentar, vou de braço cruzado, vou esperar Deus resolver. Não foi Deus que causou, foi você.
Então, descruza o braço, ele vai te dar os recursos. Vamos supor, isso aqui é um recurso, né? Se você está precisando de melhorar aí, as suas atitudes, o seu convívio com as pessoas, olha o recurso aqui, o livro, né, nos explicando, Kardec nos explicando que o espírito que comanda o corpo. Então, se a gente comanda o corpo, o espírito comanda, a gente tem que trabalhar o espírito. Olha o recurso que Deus está te proporcionando de ter essa oportunidade de escutar esse bate-papo aqui, né? Então, a gente tem que buscar, né, sair da inércia, sair da nossa zona de conforto e correr atrás das coisas que a gente está querendo mudar, que a gente deseja. E ter fé que a gente vai conseguir, né? A gente põe nas mãos de Deus para que Deus faça o que for melhor. Mas Deus não resolve os nossos problemas, né? Quem resolve somos nós mesmos, que fomos nós que criamos. Olha Deus nos dando a oportunidade da reencarnação, né? Para você melhorar. Não? Boa noite, Milena. Brotoejinha, você concorda que existem anjos bons na Terra para ajudar as pessoas? Claro, né? Muitas pessoas boas. Olha quantos exemplos a gente tem aí, né? Madre Teresa, Chico, Divaldo, todas essas pessoas que vêm trazendo, né, para nós, fazendo esse intercâmbio de conhecimento, né? Quantas pessoas que a gente também não conhece, porque a gente não é muito divulgado, né, que fazem trabalhos sociais, trabalhos voluntários, que dedicam a vida deles em favor do próximo, né? São com certeza espíritos muito mais elevados do que aqueles que não, de repente, não espíritos angelicais ainda, né, na escala angelical, mas espíritos que estão um passo à frente nosso, que enxerga a encarnação dele como propósito de ajuda, né? Às vezes muitas pessoas reencarnam sem precisar aqui na Terra, né, para poder ajudar. A gente sabe que André Luiz reencarnou, né? Já reencarnou, mas precisaria? Não precisaria, né? Mas reencarnou em ajuda a nós, né? Então é isso que acontece. Isso, você ajuda muito, tem que ajudar, gente. Fora da caridade não há salvação, não, né? E falar nisso, falar de caridade, ó, eu aproveitando fazer o jabá aqui do projeto ACAD, tá? Eu tô esperando a Marina, uma seguidora, ela tá acabando de finalizar as estampas das camisas. Nós vamos vender esse ano estampas com frases espíritas, tá? E aí eu não sei preço ainda, não sei nada, porque tem uma outra moça que tá pra olhar isso pra gente. E aí 100% do lucro da venda dessas camisas vão pro projeto que doa cestas básicas para as famílias carentes. Então só um jabazinho aqui pra falar isso pra vocês. E ajudar faz muito bem ao coração. Como os espíritos sabem que algo de bom ou ruim irá acontecer na Terra? Os espíritos sabem de tudo, principalmente se são espíritos evoluídos, né? A Terra tá passando por uma transição, né? Da transição, porque tá saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, tudo que está acontecendo, a gente tem que lembrar que está sobre o olhar de Deus, tá? Que está sobre, tá com Jesus comandando. Então, nada passa despercebido e nada passa longe dos olhos de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, que acontece no mundo, está no controle, tá? Independente se são coisas boas ou ruins, tá? Tudo tá no controle, tudo tá certo, tudo tá de acordo com os desígnios do Pai, tá bom? Outro livro bom de ler, Transição Planetária. Luz da Espiritualidade. Na verdade, errei a definição daquele termo que falei. Seria um conjunto de anjos, espíritos superiores que auxiliam na evolução. Gente, falta 28 segundos restantes.
Peraí. Eu vou sair, vou entrar só pra dar um tchau pra vocês, tá? Aí queria saber se a doutrina espírita acredita. Sim, gente, a gente tá sendo... a gente tem no nosso meio espíritos de todas as ordens, né? Nos auxiliando sempre, sempre. Voltem, tá?